Olá a todos, eu sou o Marcos e este é o Automóveis com História, o canal do YouTube dedicado a ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Sou o Miguel, sou um dos sócios da RS Garage. Somos uma empresa fundada mais ou menos em 2010. Embora eu já tivesse a experiência e o gosto pelos antigos adquirida com o meu pai. O meu pai já desde os anos 80 que restaurava carros, uma empresa onde trabalhou anteriormente. Meu pai, entretanto, estabeleceu-se por volta do ano 2000, depois da tropa. Eu fui mecânico da tropa também. Juntei-me com o meu pai. Em 2010 tivemos a oportunidade de nos juntarmos com o nosso sócio Francisco, que tinha uma visão completamente diferente, trouxe novas ideias, foi uma mais-valia a nossa sociedade, permitiu criar a RS Garage da forma em como está criada, mas para já está tudo a correr muito bem. E estamos muito contentes com os resultados que conseguimos. Resultados desde as parcerias que temos tido, os clientes que temos apanhado, o reconhecimento do nosso trabalho, que felizmente é muito reconhecido, não só cá em Portugal, mas a nível internacional. Encho o peito de orgulho quando digo isso. Já ganhámos vários concursos no estrangeiro. A maioria do nosso trabalho é para o estrangeiro até. E focámos-nos muito nos BMWs. Foi um bocadinho o que apareceu, embora tivéssemos experiência noutros carros, nomeadamente ingleses, italianos, que era nosso maior, antes de fazermos a parceria, era o nosso maior nicho de mercado, eram os italianos e os ingleses. Nós estávamos então focados, eu e o meu pai trabalhávamos para o mercado português, restaurávamos muitos MGs, muitos Triumphs, Jaguars, Alfa Romeos, e entretanto, quando surgiu a hipótese de fazermos uma parceria, uma sociedade com o Francisco, abriu-nos as portas para o mundo. Saímos de Gaia para o mundo inteiro. Ele trazia outra visão, outra filosofia, outra forma de pensar, outra forma de agir. E isso conciliou-se connosco para podermos começar a trabalhar para o estrangeiro, para crescer, para sermos mais conhecidos, como estamos agora. E tanto que os primeiros dois carros que o Francisco trouxe foram feitos, nos trouxe após a parceria, foram feitos para Hong Kong. Então nós saímos de Gaia para Hong Kong, para o mundo inteiro, quer dizer, isso reflete-se. Nós não investimos em publicidade, não fazemos feiras, não temos necessidade disso. Os clientes todos que nós temos aqui é o boca a boca. É o cliente A que disse ao cliente B, o cliente C que perguntou onde é que restaurou o carro e o cliente B diz que foi em Portugal na RS Garage, ele traz o carro, gosta, e depois os carros vão para os países de origem dos clientes e são mostrados, passeiam nos carros, participam em concursos, como ainda agora ganhamos, entre aspas, um Batmóvel restaurado por nós em 2022. Ganhou agora um concurso há uns meses em Compton, em Inglaterra. Isso é uma coisa fabulosa. Ganhar um concurso de restauro na década de 70 em Compton, estamos a falar, foi ganho no meio de Ferraris, de Porsche, Aston Martins, carros muito chamativos, muito apelativos, num país que não é o nosso. Ou seja, é o tal reconhecimento que nos agrada e que nos faz viver e querer dar sempre o nosso melhor. Então nós temos uma equipa relativamente pequena, temos um
um chapeiro, temos 2 mecânicos, eu também sou mecânico, portanto são 3. Temos que recorrer a muitos serviços externos, tais como parte de eletricidade, estufador, pintura, porque também, na verdade, não é fácil encontrar hoje em dia mão de obra, e muito menos mão de obra especializada, mas também não conseguimos sequer encontrar mão de obra que queira aprender. Precisávamos de aprendiz de chapeiro, aprendiz de mecânico, e não aparece ninguém. Não querem aprender. Ia dizer não querem trabalhar, mas é assim um bocado brusco. Não querem aprender, digamos, para ser simpático. E dizem que há falta de trabalho, falta de empregos, não há nada, isso é mentira. Há falta de vontade. Depois põem os miúdos nos cursos de formação profissional, e aquilo é... Os miúdos chegam aí e não sabem, nunca viram uma caixa de velocidade desmontada, não sei que cursos de formação profissional são esses. Isso é minar uma geração. Isso é mesmo minar uma geração, que é uma pena. E quando eles chegam aqui, já não estão em idade de aprender, de raiz, e sentem-se desmotivados, porque eles próprios apercebem-se que não lhes ensinaram nada. E é muito triste ver-se isso e sentir-se isso. Eles também têm uma mentalidade, muitos têm uma mentalidade, que não estão para se chatear. O pai e a mãe ajudam no que podem, vivem com os pais, não precisam de ganhar dinheiro para viver, vão vivendo. E eles chegam aqui, que já me aconteceu, e eu conto esta história muitas vezes, eles chegam aqui, a primeira vez vêm num curso de formação profissional, ou vêm para o primeiro emprego, ou qualquer coisa, chegam aqui, a primeira pergunta deles qual é? Ninguém me sabe responder a isto, mas a primeira pergunta deles é, eles não perguntam quanto é que vão ganhar, se vão ficar aqui a trabalhar, a que horas saem. Não. A primeira pergunta é, qual é a passe da net? É surreal. E para nós também é muito triste ver isso. Não obstante termos dificuldades de mão de obra hoje em dia e pessoas com vontade de trabalhar e tudo isso, também num restauro de um carro destes não é a mesma coisa que fazer uma revisão a um carro moderno. Porque isto aqui há muito material que não há. Há muitas peças que têm que ser feitas de raiz. Tenho aqui carros, tivemos que fazer para-choques de raiz, tivemos que fazer as coberturas dos bancos, dos CSLs, dos bancos Shield. As coberturas são de plástico. Não existem. Eu acho que posso dizer que a única pessoa que as tem em estoque sou eu. Os vidros de trás deste Alpina e dos Ultra Lightweight são em Perspex e não há. E nós fazemos-los aqui de raiz. No entanto, estão ali montados no sítio, gravados, são originais. Os autocolantes deste Alpina, os autocolantes deste Batmobile, não há, ninguém os tem, têm que ser feitos, têm que ser desenhados. Depois temos que ver que o B do Alpina, o B do guarda-lama e o M não são iguais aos outros Bs e aos outros Ms. Os símbolos das jantes foram feitos porque não há os corretos antigos, só há os novos, em que no símbolo o carburador tem uma ligeira diferença em relação ao outro e teve que se desenhar a partir de desenhos antigos. Não é fácil. Depois as marcas apregoam, fazem publicidade a dizer nós temos não sei quantas referências, não sei quantos milhares de referências de peças em stock para os nossos carros antigos, para o nosso departamento clássico. Não tem nada. Tem parafusos e anilhas e fêmeas. Grande coisa. Eu também tenho ali na loja de ferragens, também tenho. Eu corto um parafuso mais curto de 3 cm, meto-lhe outra referência, é mais uma peça. Agora, uma peça que valha a pena, que seja mesmo necessária para um carro destes, um guarda-lama, não há. Uma porta, não há. Um tejadilho, não há. Pistões para o Batmobile, não há. Bancos, não há. Volantes, não há. O material que nos faz mesmo muita falta, não há. E perdemos imensas dezenas e dezenas de horas, às vezes que não vai ter retorno, financeiramente não vai ter retorno nenhum, porque eu não posso dizer ao cliente, não posso cobrar ao cliente na conta dele. Demorei 5 horas à procura de um pino de fixar as palas de sol. Os pinos das palas de sol destes carros não existem, não há.
não os fabricam. Eu perdi tempo, descobri qual é o carro que gasta o mesmo pino, de outra marca, que tenho que lhe cortar com um x-ato uma guiazinha na base que tem, e o pino é exatamente igual. No entanto, não há. A peça não há. Vamos à BMW, a peça não há, não existe, está descontinuada. No longer available, dizem eles. No entanto, opa, a RS Garage tem-nas. Quantas querem? Trabalhar num carro destes, eu como entusiasta de automóveis antigos, de automóveis em geral, como mecânico, tenho a minha profissão e quero fazer, e gosto, eu tenho que acordar de manhã e gostar do que faço para vir trabalhar. É claro que se eu chegasse aqui à oficina e tivesse um Renault Megane para mudar o óleo e filtros e uma Volvo para mudar a embreagem, eu não tinha o mesmo ânimo que tenho para vir montar fazer uma peça que não há para um Alpina B2, que só há 5 no mundo, ou vir montar uma peça feita por mim até, ou qualquer coisa, de um Batmobile que foram feitos 110, que são carros raríssimos, ou de um CSL vai para a Inglaterra depois de pronto. É completamente diferente a nossa disponibilidade mental de trabalhar num carro destes, de trabalhar num carro recente. Tem que se gostar do que se faz, tenho muito orgulho no que faço, gosto muito do que faço, sou muito feliz com o que faço, e às vezes as pessoas que nos rodeiam não percebem que nós somos felizes com o que fazemos, por isso é que damos tanto de nós. Trabalhar nestes carros, além de ser um gosto muito grande, um orgulho muito grande, também é uma responsabilidade igualmente proporcional ao gosto que é. Uma responsabilidade muito grande. Os carros são muito valiosos, são muito raros. Como eu disse anteriormente, não há peças ali na esquina. Qualquer coisa que se estrague, porque podemos estragar alguma coisa a fazer um trabalho. Até posso ir fazer uma manobra com o carro e dar uma pancada no carro, estragar o carro ao cliente. Isso pode acontecer. É um carro com o qual tem que se ter muito cuidado quando se trabalha num carro destes. Mas também a verdade é que, eu no meu caso, falo por mim, e as pessoas que trabalham aqui, nós temos o mesmo cuidado com este carro como temos com um carro muito menos valioso que venha fazer uma reparação. Por exemplo, tenho ali um BMW, um Série 1, 2005, mudei a embreagem ao carro, pá, e eu garanto que a caixa de velocidades tem os parafusos todos apertados. Porque eu apanho carros destes aqui que falta quase sempre um parafuso em cima porque é difícil de meter. E não é só nesse carro. Nos M3 E30, quase todos que me aparecem aqui, falta-lhes um parafuso no motor de arranque. As pessoas têm uma forma de trabalhar diferente, não percebo. Desde que, eu não sou assim. Nem quero que as pessoas que trabalham aqui sejam assim. Se perder 2 horas ou 3 horas a apontar um parafuso, assim seja. O carro tem que sair daqui, tem que ser garantido. Eu não tenho coragem de fazer uma coisa mal num carro, ficar a saber, porque eu à noite não consigo dormir. E acordo de noite muitas vezes a pensar nos problemas que os carros me estão a dar, e já resolvi alguns na cama. Já resolvi alguns problemas na cama. Previsões para o futuro. Eu espero que o futuro que não seja pior que o passado. As coisas se mantiverem assim mais ou menos, já não fico triste. Há muito a melhorar, sempre. Nós temos aqui a sociedade, a parceria há 15 anos, mas se continuar assim, desde que tenha os clientes satisfeitos, desde que tenha trabalho, se não for melhor, pelo menos que não seja pior. Não me posso queixar, sou feliz assim. Com pouco, sou muito feliz. Agradeço ao Marcos por ter feito esta entrevista, porque ele partilha realmente um gosto enorme pelos carros. Vê-se que não está aqui com objetivos financeiros, com interesses, com favores, com coisinhas.
Isso é muito agradável, perceber-se que alguém faz isto porque gosta, tal como eu gosto. Nós não fazemos publicidade, isto para nós também é uma boa forma de publicidade. Nós não fazemos publicidade, mas quem quiser visitar, quem quiser fazer um tour à RS, convido a fazer o tour, mostro, explico, não há problema nenhum. Estão convidados sempre que queiram. O Marcos está convidado sempre que queira vir cá, visitar, dar um abraço, tomar um café. Estamos sempre portas abertas.